que vem a ser Páscoa, não é verdade? Quando falamos sobre Páscoa, o que vem na mente de cada um de nós? Vamos falar a verdade. Ovo de chocolate ou ovo de Páscoa? Não é verdade? Né? Então, nossa sociedade hoje, quando fala sobre Páscoa, é a mesma coisa que dizer que isso daqui é preto, né? Tá vendo isso aqui, esse púlpito? É preto. Não é difícil entrar na cabeça que isso aqui é preto? Sim ou não? Isso aqui é o quê? É branco, porque desde criança a gente aprendeu que isso daqui é branco. E quando de repente vem uma outra pensamento, muitas vezes é difícil da gente mudar. Só que a gente precisa o quê? Renovar o nosso entendimento pela palavra. Amém? Então, às vezes dá vontade, claro, se Deus pode fazer, mas Ele acaba não fazendo porque vai da nossa perseverança. Mas se a gente pudesse, sabe, Deus, apaga a minha memória de tudo aquilo que eu aprendi do mundo, eu quero aprender agora só as coisas do Senhor. Seria muito bom, né, se acontecesse isso. Só que Romanos 12 fala pra gente renovar o nosso entendimento pela palavra, para que a gente possa experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? Então, é nós que precisamos renovar, não é? Então, por isso que o ensino de Páscoa, talvez você que acompanha a gente já há alguns anos, você vai pensar de novo essa palavra, eu já sei que é Páscoa. Tá bom, você já sabe talvez. Mas quantos de nós talvez ainda fica um pouco confuso o que é Páscoa? Você pode perguntar para a pessoa do seu lado aí, você sabe o que é Páscoa? Né? O que é Páscoa? Então por isso que, por mais que a gente aprendeu ano passado, por mais que a gente aprendeu ano retrasado, a gente crê que o processo de ensino tem que ser repetitivo algumas vezes. Tem que repetir todo ano o que é Páscoa, porque todo ano a gente lembra, né, aí na mídia, no mundo, começa a falar sobre Páscoa. E vem aquelas imagens do coelho, a imagem do ovo, a imagem de tantas coisas, né, que muitas pessoas gostam de chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Amém? Não é pecado comer chocolate, gente. Né? Eu também gosto de chocolate, mas eu prefiro não comprar. Né? Isso aqui é cada um. Né? Porque uma vez que o negócio é caro demais. Se você quiser comer chocolate, compra uma caixinha, né, que é 3 vezes mais barato, vamos dizer assim, né, se for ver por esse lado. Mas, hoje a gente está aqui para renovar nosso entendimento mais uma vez sobre Páscoa. Porque na Páscoa tem muitas pessoas que fazem rituais, tem muitas pessoas que fazem tantas coisas, mas só deixar claro que Páscoa não é uma obrigação a se comemorar no quesito, nos rituais, tá? A gente não precisa fazer nenhum ritual, porque a gente vai entender que Páscoa é todo dia. Amém? A gente vai entender. O que é Páscoa, então? Primeiro, o significado da Páscoa vem da palavra pessá, que significa passagem. Repita assim comigo, passagem. Né? A gente vai entender aqui na Bíblia, né, que Deus instituiu a Páscoa. Como? Foi num dia onde o anjo da morte iria visitar as casas dos egípcios. Iria matar todo o primogênito. Né? Então, para quem passasse o sangue do cordeiro ali na porta da casa, então, o anjo da morte, ele não entraria na casa, mas ele passaria por cima. Isso seria a Páscoa. Então, Páscoa é uma passagem. Repita assim comigo de novo, passagem. Foi uma passagem. A Páscoa também foi uma passagem da escravidão para a terra prometida, para a liberdade. Né? Hoje em dia também, né, lá em 1 Coríntios 5, versículo 7. Abre lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Páscoa é passagem. Páscoa significa passagem. Ok? Passagem de um lado para o outro. E aqui diz... 1 Coríntios 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é nossa Páscoa. Como assim, Cristo, nossa Páscoa? Cristo é a nossa passagem, de novo. Nossa, está dando eco aqui, né? Microfonia. Som. Né? Cristo é a nossa Páscoa. Passagem da morte para a vida. Cristo
é aquele que nos dá passagem para a morte, da morte para a vida. Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa passagem da escravidão para a liberdade. Cristo é a nossa passagem de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Cristo é a nossa Páscoa, na nossa passagem dessa vida terrena para a nova vida em Cristo, a nova Jerusalém na eternidade. Estão entendendo? Cristo é a passagem. Agora já tem. Nossa, agora já tem. Daí já... Tá bom, então a pilha está fraca. Então, Cristo é a nossa Páscoa, é a nossa passagem. Difícil de entrar, né? Às vezes pelo fato da gente ter, sempre que Páscoa é coelho e é ovo de chocolate. Quase que sai ovo de Páscoa, ovo de chocolate, né? Mas Cristo é a nossa Páscoa. Então hoje a gente vai resgatar alguns valores aqui, tá? Porque a gente precisa ensinar nossos filhos. A gente precisa ensinar uma geração que existe uma Páscoa verdadeira. Amém? Que não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. Tem tudo a ver com Cristo. Ele veio para nos dar passagem, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos salvar. Amém? Então a gente precisa ver, vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 12, que foi a primeira vez que a gente vê a palavra Páscoa, foi quando Deus instituiu a Páscoa. Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 12. Só para a gente entender o contexto aqui dessa passagem da instituição da Páscoa, pode passar o outro slide, Tiago? 430 anos o povo de Israel estava escravizado aonde? No Egito, certo? Então o Senhor, Ele chama Moisés e fala assim para ele: Moisés, vai até o povo lá, vai até o faraó e fala para ele libertar todo o povo, liberar todo o povo, né, para celebrar uma festa ao Senhor ali no deserto. Todo mundo ia ser livre. E a gente sabe que o coração de Faraó se endureceu, né? Se endureceu, e aí foi quando Deus ele começou a mover algumas coisas para mostrar quem é Deus ali em toda a terra e realmente mostrar para todos os egípcios, né, um juízo sobre ele. Amém? Então, só para a gente entender o contexto, todo mundo aqui lembra, né? A primeira praga que Deus envia para o Egito foi: as águas se tornam em sangue. Mesmo assim, o coração de Faraó se endurece. Então vai a segunda praga. A segunda praga, as rãs. Parece muitas rãs para todo lado, né? Mesmo assim, o coração de Faraó endurece. Então Deus envia a terceira praga. A praga dos... todo mundo se coçando lá. Piolho para todo lado. Mesmo assim, o coração de Faraó se endurece. E Deus envia a quarta praga. Praga das moscas. Enche de moscas lá todo o Egito. E o povo de Israel sempre guardado, né? Quinta praga, peste dos animais. Vários animais começam a morrer. E o povo de Israel ainda está guardado, né? E Deus ainda ele continua trazendo juízo sobre o Egito, juízo sobre toda aquela terra de idolatria, juízo sobre aquela terra de corações endurecidos. E mesmo assim, o faraó endurece o coração e vai para a sexta peste, que é a praga da úlcera, né? Aqui, na verdade, essa imagem aqui é até da Record, né? Você que assistiu, né? Mas se você for ver úlcera, né? É um negócio muito feio, né? Um negócio muito feio. E mesmo assim, gente, mesmo assim, o coração de Faraó se endurece. Então Deus envia a outra praga, a sétima praga, praga da saraiva. Começa a chover granizo e começa a destruir toda a plantação. E mesmo assim o coração de Faraó endurece. E aparece a oitava praga, a praga dos gafanhotos, né? E começa a matar tudo, já come tudo que restou. E a nona praga, trevas, houve trevas. Ninguém podia enxergar mais ninguém. Mesmo assim o coração de Faraó endurece, é quando entra o último juízo, a morte de todo primogênito. Deus ordenou, né? Deus deu uma ordem, Deus trouxe um juízo, né? Muitas vezes a gente prega, e Deus é um Deus de graça, amém? Mas Deus é um Deus de juízo também, não é verdade? O povo, os egípcios, eles estavam sofrendo o juízo de Deus, né? E na verdade há um juízo preparado também para os filhos da desobediência, né? E a gente tem que entender isso também, né? A gente precisa ter temor com relação a isso. Deus fez tudo isso com os egípcios. E quanto mais
com a humanidade. Como é que a humanidade está hoje em dia? Né? E a Bíblia fala que, logo em breve, Jesus virá nos buscar, mas aqueles que ficarem sofrerão o juízo de Deus. Né? E com certeza, eu e você, nós não queremos ficar. Amém? Por isso que nós precisamos então nos apegar a quem? Nos apegar à ordem de Deus, nos apegar na palavra, nos apegar em oração, nos apegar em Jesus. Então, aconteceu que o último juízo, morte sobre todo filho primogênito. Sobre todo filho primogênito. Tudo que há, não só filho, mas animais, tudo que é o primeiro iria morrer. Né? Então, Êxodo capítulo 12, aqui que entra então a Páscoa. Todo mundo está aí em Êxodo capítulo 12? Então, esse é um dia decisivo. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Então foi dado um juízo sobre o Egito, o último juízo. E ali, o povo de Israel também, ele ficou sabendo disso. Só que para o povo de Israel ser liberto disso, eles não bastaria ser filho de Abraão, não bastaria nunca ter traído, nunca ter adulterado, não bastaria nunca ter roubado, não bastaria, ser bonzinho. O que precisava ter? Precisava ter o sangue nas portas, né? Então não tinha a ver com aquilo que eles fizeram, ou com aquilo que eles eram, tinha a ver com o sangue. Repita assim comigo: sangue. Porque Páscoa tem tudo a ver com sangue. Pode passar o próximo slide. Só para recapitular então. A Páscoa foi celebrada como? Vamos pegar um cordeiro, eu ia falar carneiro, porque na verdade cordeiro e carneiro é a mesma coisa, né? É o mesmo animal, mas a diferença é que o cordeiro é aquele animal novo, bebê, que está puro, que não foi cruzado ainda, né? Então por isso que ele usa cordeiro. Então pegue um cordeiro, o que precisava fazer? Matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar do sangue desse cordeiro, certo? Pegar essas folhinhas aí que chama risopo, né? Molhar na bacia de sangue e passar nas portas, nas vergas das portas. Isso é a Páscoa, amém? No Antigo Testamento, amém? Simples, tá? Porque eu não quero entrar em significado de pães ázimos, de tantas outras coisas, porque acho que não vem ao caso no momento, tá? Ano passado a gente falou de vários,
e um estudo foi um pouco até cansativo, até, porque tem vários detalhes, mas hoje eu quero ir mais para o prático, assim como no tabernáculo, né? Quem se lembra da ministração do tabernáculo? Tem um monte de figuras, mas a gente tem que ir mais para o prático, né? Então, para o prático aqui, sacrificou o cordeiro, pegou ali a folhinha ali e começou a passar nas portas. E o resultado disso é que a morte não entrava mais naquela casa. Amém? A morte passava por cima daquela casa. Então aqui realmente foi a primeira Páscoa. Né? Foi a primeira Páscoa que foi celebrada. E todos os anos a partir de então era para ser celebrado isso. Nessa mesma data, não digo dia 20, hoje é dia 27, não no dia 27 de março, mas era mais ou menos nessa data, mês de Abíb, entre o mês de março e mês de abril. Então era sempre nessa data que era celebrado a Páscoa. E até hoje, né, os judeus eles celebram, mas só que não é uma obrigação nossa da igreja, porque nós aprendemos agora no Novo Testamento. Pula lá para 1 Coríntios capítulo 5 outra vez, né? Que diz que Jesus é a nossa Páscoa, tá? Jesus é a nossa Páscoa, que ele foi sacrificado por nós. A gente sabe que o Antigo Testamento são figuras do Novo Testamento, amém? O Antigo Testamento são sombras daquilo que realmente são as coisas, certo? Até aqui tudo bem, né? Dai jogo? Ok? Tá. E da mesma forma que havia um juízo, uma morte que entraria nas casas, olha o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, um versículo conhecido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quem é todos? Nós, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 também diz que o salário do pecado é a... Então, peraí, se todos nós pecamos, se eu pequei, se você pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte estava vindo sobre nossa vida, amém? Era para estar na nossa vida o poder da morte, mas foi necessário então sacrificar um cordeiro, né? Para que a morte não entrasse mais na nossa casa. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Pode passar o próximo slide. Olha o que diz ali, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, ele nos livra dessa sentença da morte. Ele nos livra do pecado. Ele nos livra realmente desse pecado que traz morte e consequência na nossa vida. Amém? Então a salvação, mais uma vez, hoje acontece. Repete mais uma vez a história. A morte está sobre nossa vida. E não é porque você é bonzinho, não é porque você nunca pecou, não é, aliás, nunca pecou esses pecados que o pessoal dizem, né? Roubar, matar, essas coisas assim, que a morte não vai vir. Não, a morte vai vir. Independente se você nunca pegou nada de alguém, independente se você nunca adulterou, a morte vai vir. Porque todos pecaram. Mas um cordeiro tem que ser imolado outra vez, né? E o cordeiro foi Jesus Cristo. Ele foi imolado. E o sangue dele agora é passado nas portas, na nossa casa, na nossa vida. E agora a morte, ela não entra mais em nós, mas a morte passa por cima. Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Antigamente, usava muito essa expressão. Sangue de Jesus tem poder. Quem se lembra? Sangue, até hoje usa, né? Então, amém. Então, até hoje usa. Ok. Glória a Deus. Mas, na verdade, a gente se esquece. E muitas vezes a gente, até alguns, leva para o lado mecânico. Sangue de Jesus tem poder. Mas não está falando com aquele entendimento que realmente esse sangue tem esse poder. Você entende que esse sangue realmente tem esse poder? Ó, um sangue de um cordeiro lá no Antigo Testamento fez com que a morte passasse por cima. Mas agora não é um sangue de um cordeiro, um animal. É o sangue de Cristo, que está sobre nossa vida. E a gente agora precisa entender algumas coisas, porque tem muito cristão que não entende o poder desse sangue e vive uma vida, sabe, tão mesquinha, tão... Claro, temos problemas, mas temos vida em abundância, né? Temos vitória em Cristo. A gente vai ver agora o que o sangue de Cristo faz em nós, se a gente entender. O sangue de Jesus precisa ser passado agora na nossa casa,
na nossa vida, no nosso coração. Pode passar o próximo. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 7. Olha o que diz aqui. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Não, vou repetir isso aqui, porque isso é muito importante para a igreja, né? A gente precisa ter comunhão, amém? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de quem? De Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Espera aí, quem é pecador aqui? Levanta a sua mão, amém? Metade da igreja. Somos pecadores. Esse sangue, diz a Bíblia, que ele nos purifica de todo pecado. E tem muita gente que infelizmente ouve a voz de Satanás, porque Satanás ele sempre vem para condenar, não é verdade? O que você fez não tem perdão. O que você fez não tem purificação. O que você fez não tem mais jeito para você. Não é isso que Satanás faz? Mas hoje ele vai ser envergonhado aqui, em nome de Jesus. Sabe, que você possa abrir teu coração. Amém? Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O que é todo? Todo é todo pecado. O pior pecado que você pensa que você cometeu, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar e a morte não entra mais na nossa casa. Amém? Estão entendendo? Vamos realmente... Isso é Páscoa, gente. Isso é Páscoa. O sangue foi derramado, a morte não entra, a morte passa por cima. Isso é Páscoa. Isso é passagem. Deus nos leva uma vida de pecado ali, para uma vida de pecado, e leva para uma vida de santidade. Amém? Deus nos tira de uma vida de pecado. Passagem, isso é Páscoa. Passagem. Amém? Próximo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar onde? Naquele tabernáculo, no santuário, no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então hoje, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar onde? No Santo do Santo agora. A gente pode entrar na presença de Deus. Por quem? Por meio do sangue. Então quem é aquele que fica falando, você não é digno de entrar na casa do Senhor? Você não é digno de entrar na presença de Deus? Quem que está falando isso, gente? Quem está falando isso? Satanás. A gente precisa discernir essa voz e realmente se afirmar na palavra. Quem é aquele que fala, não, você não está pronto ainda. Você não está pronto para ser usado. Você não está pronto, sabe? Quem é que fala isso, gente? Ele tem que estar debaixo do nosso pé, gente. A verdade, ela liberta as nossas vidas da mentira. A verdade está sendo pregada aqui. Vamos renovar nosso entendimento? Vamos ser a igreja gloriosa? Vamos ser a igreja que Jesus, sabe, Jesus morreu numa cruz, não foi para levantar uma igreja morna, gente. Não foi para levantar uma religião, não. Foi para levantar um povo convicto, amém? Foi para levantar um povo que viva a vida em abundância, que Ele tem para nossas vidas. Então, hoje, eu e você, pelo sangue de Cristo, a gente pode entrar na presença de Deus a hora que a gente quiser, amém? Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, você pode entrar hoje. Você pode entrar hoje. E é naquela presença, gente, é naquela presença que, no Santo dos Santos, sabe, a gente pode entrar pelo sangue. Amém? Glória a Deus. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Pode passar. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Bom, aqui só eu que enxergo. Tem gente que enxerga aqui? Nossa, lá atrás, Lari, Rafa. Olha, Joel também, Mayra, todo mundo. Vamos lá. Mas a letra pequena. Olha a letra grande, você está falando. A pequena? Olha, segura, vamos lá. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, pelo seu sangue, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Então hoje, pelo sangue, nós somos livres do poder da morte. Então,
infelizmente, tem muita gente que tem medo de morrer. Claro, não estou falando aqui sobre um suicídio, não é isso. Mas se porventura acontecesse de hoje for o teu último dia. Ok, eles estão indo porque a gente vai fazer uma celebração daqui a pouco, tá, gente? Não se preocupe, tá? Não estou em rebelião, não quero mais ouvir a palavra, não. Deixa eu ir lá para o quarto. Não, eles vão se preparar lá, está tudo programado, né? Mas a gente não pode temer a morte, porque existe um cordeiro, existe alguém que venceu a morte. Esse alguém foi Jesus. Amém? E ainda que esteja morto, nós viveremos, tá? Então, pelo sangue, quando a gente entende o sangue que foi derramado, a gente não tem mais medo da morte, gente. Porque a gente sabe que esse sangue derramado foi para nos salvar, foi para nos perdoar. E hoje a gente tem vida eterna. Esse mundo que a gente vive é um mundo, ao mesmo tempo, bonito, legal, a gente vê. Eu gosto muito da natureza. Você vai lá, de repente, assim, no monte ou na praia. É tão maravilhoso, não é verdade? Tão maravilhoso ver a natureza. Esse mundo legal, mas tem as tribulações também. Mas nada se compara a um lugar que está preparado para nós. Amém? Onde, quando a gente entende o sangue, Jesus ele fez uma passagem. Dessa terra que a gente vive, a gente vai ter uma Páscoa, uma passagem daqui para Nova Jerusalém. Amém? Para o paraíso. Né? Infelizmente, a gente que veio de um outro país, a gente sofre um pouco com aquele sentimento de saudade, não é verdade? Né? Saudade dos nossos queridos que moram, de repente, no Brasil, no Peru, na Bolívia ou em outro país. Mas haverá um lugar onde a gente vai estar todos reunidos. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, a gente se vê lá. A gente se vê lá, gente. Mas como que a gente vai se ver lá? Pelo sangue. Pelo sangue. Jesus, a nossa Páscoa, a nossa passagem. Por esse sangue a gente tem uma passagem. Páscoa é passagem. Eu vou repetir mais de 15 vezes, gente, só para entrar. Tá? Páscoa é passagem. Próximo. Tudo que o sangue fez. Apocalipse 12, versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, pelo sangue, a gente tem vitória, amém? Sobre Satanás, né? Muitas vezes ele vem para acusar, mas tem alguém que venceu ele já. E a gente não vai na nossa força, a gente vai no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus você tem que sair. No nome de Jesus, aquele que venceu você já, você tem que sair, entende? Então, o sangue de Cristo, ele nos dá vitória. A nossa Páscoa, passagem, uma vida de derrota, de opressão que a gente tinha antes, mas agora nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Está vendo a Páscoa? A passagem que Jesus fez, Jesus a nossa Páscoa, ele fez por nós, ele foi sacrificado por nós. Estão entendendo? Tá tirando o coelhinho da mente agora? Amém? Está colocando Cristo Cordeiro, Filho de Deus? Glória a Deus, vamos lá, próximo. Efésios 1, versículo 7. Deu até zoom, obrigado, olha só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas vocês foram comprados com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus, agora pode voltar. Então, nós, pelo sangue de Cristo, nós fomos resgatados e somos libertos. Amém? Satanás, mais uma vez, vem com aquela acusação. Você é preso. Você está nas minhas mãos. Você nunca vai ser livre disso. Isso que você tanto tenta, você nunca vai conseguir ser liberto. Sabe por quê? Porque ainda não entendemos o poder do sangue. Ainda não entendemos a cruz. Amém? Quando nós entendemos de fato o poder da cruz, o poder do sangue, então você, nós seremos libertos hoje, em nome de Jesus. A gente vai fazer uma oração no final aqui também. Para você que entendeu e quer realmente crer e se posicionar, hoje é o dia. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado mais uma vez? Hoje é o dia. Amém? Hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de libertação, né? Hoje é o dia
realmente para que você saia desse lugar e tenha uma verdadeira Páscoa, uma passagem dessa vida de derrota, né? Dessa vida de opressão, de condenação, para um lugar, uma passagem para o lugar que Jesus quer levar cada um de nós. Amém? Próximo. João capítulo 11, versículo 25. E ainda que a gente morra, o que disse Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a passagem que a gente aguarda, a Páscoa que a gente aguarda. Amém? Essa passagem que quando a gente acabar o nosso tempo nessa terra, ainda que esteja morto, nós viveremos eternamente. Amém? Vamos se colocar de pé? Essa é a Páscoa. Nós falamos aqui sobre o poder do sangue de Cristo. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O cordeiro foi morto. E o sangue foi derramado. O que a gente vai fazer com esse sangue agora? Esse sangue eu preciso tomar posse agora e passar na minha vida, simbolicamente. Amém? Simbolicamente. Falamos aqui sobre perdão dos pecados. Falamos aqui sobre livre acesso ao Pai. Falamos aqui sobre vida eterna. Falamos aqui sobre vitórias. Falamos aqui sobre liberdade. Tudo pelo sangue. Amém? Feche seus olhos um pouco. Ore ao Senhor. Deus, hoje nós queremos celebrar a verdadeira Páscoa, Pai, com entendimento. Assim como a igreja teve um costume, eu tenho um costume de dizer, o sangue de Jesus tem poder. Hoje nós queremos afirmar isso, não com uma religião, algo mecânico, mas com um entendimento. O sangue de Jesus ali na cruz, ele tem poder. Poder para nos livrar de todo pecado. Poder para nos libertar de todo mal. Poder para nos transportar de um reino de trevas para um lugar de luz. Esse sangue que foi derramado tem poder, Pai. Tem poder. Pai, hoje nós queremos celebrar a verdadeira Páscoa, Pai. Renova o nosso entendimento, Pai. Que a Tua mão estenda sobre cada mente aqui, Pai. Renovando cada entendimento, Pai. Tira toda a imagem que recebemos do mundo, toda mentira do mundo, do que é verdadeiramente a Páscoa, Pai. Mas hoje nós queremos aqui erguer um altar de adoração a Ti e celebrar a verdadeira Páscoa. Um cordeiro foi morto, e agora a morte não tem poder sobre nossa vida. Nós queremos afirmar isso. Mas a primeira oração que nós queremos fazer aqui, Pai, nessa manhã, é que esse sangue veio, esse sangue foi derramado para nos libertar do pecado e nos dar vida eterna, nos livrar da condenação. Eu quero fazer um convite hoje para você, ainda de olhos fechados, medite em você, mas você que tem sofrido a condenação de Satanás, você não tem certeza da salvação, mas hoje você entendeu o poder do sangue. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Sabe aquele pecado que Satanás tem falado até hoje? Não tem mais jeito, não tem perdão para você? Não hoje. Hoje tem salvação para você. Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Se você precisa dessa salvação hoje, você entendeu que aplicar desse sangue na sua vida, na sua casa, erga sua mão, por favor. Nós vamos orar por você daí. Amém? Continue com as suas mãos levantadas, amém? Hoje nós vamos fazer uma oração com entendimento. Não é aquela oração, não, Senhor, eu vou repetir, não. Eu quero que nós possamos fazer com entendimento, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Hoje tem salvação, então, nessa casa, em nome de Jesus. A morte não vai entrar mais nessa casa. Você que levantou sua mão. Você que levantou sua mão, será que eu poderia te convidar para vir aqui à frente? Nós vamos orar por vocês. Amém? Vem aqui à frente, você que ergueu sua mão. Amém? Vem aqui à frente. Vamos aplicar desse sangue na nossa casa.
Feche seus olhos. O sangue de Jesus é disponível hoje. Se nós estamos aqui, é pela graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Mas se estamos vivos, é porque o sangue é disponível ainda para nós. E hoje Satanás vai ter que sair. Toda mentira vai ter que sair. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado.